Oi, gente! Que bom! Mais um Viver Mais, o nosso programa de envelhecimento saudável e qualidade de vida. Pois é, por falar em saúde, em qualidade de vida, a gente lembra logo que precisamos fazer atividades físicas. E essa semana nós temos o Dia da Atividade Física, o Dia da Promoção de Saúde e Qualidade de Vida e temos o Dia da Saúde. Então, o nosso programa de hoje vai mostrar para você que está em casa, que está sedentário, que não está praticando nenhum tipo de atividade física e para você que é firme e forte nos seus exercícios, o quão importante é o exercício e a atividade física para a saúde e para a qualidade de vida. Nós vamos conversar com o Ney Lima, profissional de educação física da área da saúde, e com a querida Cássia. E vamos saber os benefícios do CrossFit, o que é o CrossFit, quais são os exercícios que sim podem curar diabetes, que sim são muito bons para o coração, algumas vezes até melhor do que o stent. Então, fica aí, espera sentadinho e daqui a pouquinho também de tênis para fazer um exercício físico em casa, porque o nosso Viver Mais está só começando. Não sai daí não, porque a gente tem muita coisa legal e também temos um beijo cheio de amor e carinho para todos os jornalistas que sempre nos acolhem com tanto carinho, com tanto amor, com palavras tão bonitas. E o nosso beijo especial para a nossa querida Cleo Soares, nossa jornalista querida aqui do programa Viver Mais. Então fica de olho que o Viver Mais está só começando. E o programa de hoje está muito energético, muito elétrico, muito físico. Pois é, gente, hoje nós vamos conversar sobre os benefícios dos exercícios físicos. Olha, eu tô até de tênis, de calça pronta para ir fazer uma atividade física daqui a pouquinho, porque remédio não é só aquele que a gente compra na farmácia. O exercício físico é considerado remédio, principalmente na medicina estilo de vida, que é a medicina que trata, de vários tipos de doenças, que faz prevenção também de algumas doenças e inclusive reversão, como a diabetes, utilizando algumas mudanças de hábito que nos levam a ter mais saúde, sem aqueles remedinhos da farmácia. E tudo isso baseado em evidências. Por esse motivo, hoje a gente vai conversar com a querida Cássia, que é profissional de educação física de uma modalidade que é o CrossFit, mas hoje ela vai tirar aí muitas dúvidas sobre o CrossFit, inclusive sobre o CrossFit Master, e o também maravilhoso e agora professor querido Ney Lima, também profissional de educação física, tão querido e que recentemente deu uma aula lá no GERP, que é o segundo maior congresso de geriatria e gerontologia do Brasil, falando sobre o quê? Exercício físico para pessoas idosas, no curso de MEV que teve lá no GERP. Ney, Cássia, sejam muito bem-vindos. E é engraçado, porque a gente está falando sobre exercício físico, eu aqui toda elétrica, mas eles são super calmos, gente. Essa calmaria toda é para ter paciência com todo mundo que faz exercício errado, eu imagino, Cássia e Ney, muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. A calma é porque a gente está num ambiente perfeito, controlado, mas é uma coisa que também nos leva no nosso dia a dia, a gente tem que ter toda essa paciência, calma, mas é muito grato da gente estar aqui, eu principalmente, muito obrigada pelo convite. E agora você também é estudante de gerontologia, Sim. Cássia? Você está encantada aí com a movimentação do envelhecimento? Nossa, é uma coisa que eu sempre ouvi as pessoas falarem que estudam geronto e agora eu estou conseguindo vivenciar isso na prática, e isso é muito prazeroso. Pois é, a gente também, Ney? Nós ficamos assim loucamente apaixonados pela gerontologia e aí nós entramos para o 35+, sem saber que aquele local era um local de medicina estilo de vida, fomos estudar, Ney? E exatamente como você está falando, linkar a MEV, que é a medicina estilo de vida,
com a gerontologia. Meu Deus, é sensacional, né, Ney? Cíntia, primeiramente, gratidão por estar aqui, é sempre uma honra, um prazer, né, conversar com você. E eu não canso de repetir, né, você é uma das maiores promotoras de atividade física e uma das maiores incentivadoras da educação física, sem dúvida nenhuma, no Brasil. E sem dúvida nenhuma, como você falou para a Cássia, acho que juntar hoje, olhar para a Geronto, né, com o respaldo da MEV e o entendimento da educação física, eu acho que hoje, pelo menos da minha parte, eu acredito que é o sentimento da Cássia, a gente se sente contemplado e completo dentro desse propósito que é entregar a saúde para as pessoas, que tem sido extremamente desafiador. E, sem dúvida nenhuma, esses 3 campos, lógico, junto com os outros especialistas, né, as outras áreas, terapia ocupacional, fisioterapia, geriatria nutrição, e as demais, né? nutrição, serão fundamentais para a gente levar qualidade de vida e saúde para as pessoas. E me fala, e a geriatra também, a gente não pode esquecer. Eu falei geriatria, nossas médicas geriatras queridíssimas, nossa médica do esporte, enfim, realmente, nossa médica nutróloga. E a interdisciplinaridade, gente, são todas essas especialidades que a gente está conversando aqui, trabalhando juntas com o mesmo propósito, que é a qualidade de vida, que é a saúde. Aí eu vou para o CrossFit, né? E no CrossFit a gente vê... Normalmente, né, Cássia, a gente vê assim, as pessoas todas muito musculosas, todas com barriga tanquinho. Um estereótipo ali, né? Isso, muito mais para a parte estética, né, do que realmente para a saúde. Me diga, querida, o CrossFit, ele tem resultado na área da saúde? E se tem, o que melhora na saúde? Assim, eu sempre digo que, independente da atividade que a gente faça, a gente se movimentar já é um ganho benéfico imenso pra gente. O CrossFit, ele tem esse estereótipo de mostrar físico e tudo mais, mas justamente lá na 35+, a gente vem tentar desmistificar isso, né? Porque além do estético, do físico, a gente tem um ganho de benefícios com a saúde. Então, a gente tem a melhora do condicionamento, a gente tem um ganho de massa muscular, que é algo que a gente precisa ter para que a gente consiga se movimentar da melhor maneira possível. O nosso sono, ele se regulariza, o estresse, ele diminui. Então, só da gente estar se movimentando, independente de qual seja a atividade, já é um ganho extremamente bom para a gente, né? Então, vamos ver um pouquinho aí o trabalho da Cássia no CrossFit. Que você vai mostrar para a gente, Cássia? Esse era um exercício chamado de front squat, né? Um agachamento tradicional, só que a gente usa um implemento, que é a barra na frente do corpo. Agacha jogando o quadril para trás, joelho para fora, mantenha o cotovelo alto. Só mais uma vez, levanta o cotovelo, joelho para fora. Isso, pode deixar no chão. Que é um exercício que a gente faz quando a gente levanta da nossa cama, quando a gente senta na cadeira do jantar. Quando a gente senta no chão, exatamente, né, para levantar. Então, além da força, a gente tem um ganho de mobilidade muito grande, de flexibilidade. E tu sabes, Cássia, a minha filha do coração, que é a Karime, e o meu genro Robertinho, eles são do CrossFit também. A Karime, inclusive, ela é coach de CrossFit, morava nos Estados Unidos, então ela participou de muitas competições, foi campeã várias vezes. E aí, né, como mãe... Eu, de vez em quando, ia para assistir as competições, mas eu ficava horrorizada, porque, meu Deus do céu, ela é assim, ela é pequenina que nem você, mas ela tem muitos músculos, Sim. Só que não parece que ela é campeã de CrossFit, e agora ela tem uma neném. E eu sinto muito isso, por exemplo, eu sento direto no chão com a Aurora para brincar com ela e tal, e aí eu fico pensando, meu Deus, se eu não fizesse exercício físico, eu acho que eu não conseguiria levantar, porque eu vejo as pessoas para se levantar, meu Deus, se coloca a mão no chão e tal. Então, quer dizer que com esse exercício, você previne o ficar no chão e não conseguir levantar sozinho. Que é a posição de cócoras, que se você for observar um bebê fazer, ele faz com maestria, né? Sem dificuldade nenhuma. Então, é uma capacidade que ao longo da vida, infelizmente, a gente começa a perder um pouco por falta da prática, mas a gente consegue recuperar com o exercício perfeitamente. E esse é um exercício que ele é super indicado para isso. Muito legal. Vamos ver o outro, então, aquele outro que você estava fazendo, Cássia. Esse é um movimento que é um complemento do anterior, né? É um movimento de clean, que ele é muito tradicional também no CrossFit. Abre bem o peito, levanta mais o quadril, joga o joelho para cima. Isso. Aí dessa posição fecha as mãos. Isso, fecha bem as costas. Pode subir.
agache. Isso, eleva o cotovelo. Então a gente tem um movimento inicial que é tirar a barra do chão e trazer para os ombros agachando, que acaba se complementando com o movimento anterior. Então a gente tem um benefício que é o movimento de levantar, que a gente faz também no nosso dia a dia. Por exemplo, para eu pegar alguma coisa do chão, eu levo meu tronco à frente para pegar. Então eu tenho um jeito de fazer isso, meu corpo tem um jeito de se comportar a fazer esse movimento e acaba se complementando com o movimento de agachamento, que é o movimento anterior que a gente fez. Então é como se fosse duas coisas em um. Entendi, mas então, Cássia, isso que você está me explicando evita e previne as pessoas a terem contusões, porque eu já vi muita gente falando isso, né? Ah, porque o CrossFit eu fui fazer, fiquei com problema na coluna. Ah, eu fui fazer e estou com problema no joelho. Isso é um mito ou realmente isso acontece? E que momento acontece? E o que a gente pode fazer para que não aconteça? A gente, como você falou, a sua filha do coração, ela praticou de várias competições. Só que para ela participar de uma competição e levantar os pesos que ela levanta e tudo mais, ela teve uma preparação inicial. Então, possivelmente, ela começou ali gradativo com o peso da barra ou até mesmo com um cano de PVC, para aprender o movimento de uma forma didática, para depois ela ir progredindo em sobrecarga. Porque, por exemplo, ele tem essa vertente do levantamento de peso olímpico, então se a gente for pegar isso, os atletas mesmo de levantamento de peso, eles começam na adolescência, na infância. Então é como os ginastas, eles começam e vão evoluindo gradativamente. Se uma pessoa já adulta ou jovem começa a iniciar, ele tem que passar por esse processo didático também, como qualquer outro atleta. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas elas se lesionam, porque elas não têm essa noção de que elas precisam passar por um processo de aprendizado para evoluir em sobrecarga, para evoluir em intensidade do movimento. Mas eu acho também que vai muito do coach que está lá, da conduta, né? do profissional, E é isso que a gente bate muito de frente, né? O CrossFit, ele tem que ser muito bem direcionado. A conduta profissional, ela é muito importante nesse momento. Pois é, inclusive você estava falando, né, sobre a barra de PVC e tudo. No PMP, a gente utiliza muito, principalmente no momento do Rocksteady Boxing, né? Sim. Eles fazem, né, levantamento com o PVC para melhorar, eu acho que a amplitude do movimento, não é isso, Cássia? No Rocksteady, o PMP, ele é uma coisa que eu posso falar também, porque eu participo da prescrição do treino de força deles. Então, é uma coisa didática também, a gente consegue implementar movimentos de levantamento com eles, movimentos de agachar, como por exemplo esse que a gente viu agora. De outras formas, é claro que dá para ser diversificado, mas são movimentos que a gente consegue colocar com pessoas portadoras de doença de Parkinson também. E eles conseguem executar perfeitamente com o profissional colocando da forma que deve ser feita, né? Olha, gente, para você que está em casa assistindo o programa e tal, e falando de CrossFit e tal, o RSB é o Rocksteady Boxing. É um boxe que nós vamos explicar no próximo programa, que é utilizado para pacientes com Parkinson. Ele está dentro de um programa aqui do Grupo Cíntia Charone, que é o programa multiprofissional, multidisciplinar para o paciente com doença de Parkinson. Então, não perde, viu, esse programa, fica atento aí, se você conhece alguém que tem Parkinson, convida para assistir com você, você vai ter um monte de coisa esclarecida e várias alternativas também, coadjuvantes ao tratamento medicamentoso do Parkinson. E agora, a última pergunta para Cássia. Cássia, à medida que a gente vai envelhecendo, algumas coisas vão ficando flácidas, né? Você já deve ter escutado, né? A gente mesmo falar, a gente vai envelhecendo e tudo vai caindo. E eu quero saber se aqui, ó, essa parte do braço, a gente consegue melhorar com esse exercício físico aí, com a barra. Assim, como tudo, assim como o processo didático do movimento, o processo de ganho muscular, né, ele é um processo a longo prazo, então é algo que a gente tem que ter durante a nossa vida toda, um histórico de atividade física para que a gente consiga preservar essa massa muscular e quando a gente for envelhecendo, chegar na idade adulta e o idoso, a gente consiga manter e preservar tanto essa parte da flacidez quanto da parte muscular, né? Porque se a gente começa a ganhar e perder, a gente consegue ver mais ainda essa questão de flacidez. Pois é, então o exercício físico, ele é funcional e é também estético. Ele é funcional, é para a saúde, mas também
acrescenta um pouquinho aí na beleza a partir dos 60, 70, não só para os jovens, tá, gente? E aí a gente sai dessa parte funcional e física, a gente entra para a reversão das doenças, né? Que já é comprovado cientificamente, em medicina baseada em evidências, que sim, exercício físico é remédio. Mas antes de passar para o exercício físico é remédio, eu quero mandar um beijo aí para minha crossfiteira, para Karime, um beijo pro Bob também. Eu tenho assim muito orgulho, sabe, dela ser tão persistente, dela não desanimar. E a Aurora, que é a minha neta, meu Deus, ela vai no mesmo exemplo, sabe? Não tem jeito, os filhos são realmente reflexo do que os pais vivem, né? 8, vai! 8, boa! Isso, isso! Vá! Isso! Tá rolando tempo ainda, vá! Pulando! Mas é isso, e aí a gente entra para a reversão das doenças. Ney, que coisa sensacional para vocês que são profissionais da educação física, ver que a profissão de vocês é tão ou mais eficiente do que alguns medicamentos, Sim, só com mudança de estilo de vida conseguir reverter, né, Ney? Nós, profissionais da educação física, a gente lida, o nosso trabalho é estressar o órgão que mais acomete as pessoas de mortalidade, que é o coração. Então, praticar exercício físico é estresse. Por isso que é fundamental, quando a pessoa quer fazer exercício, né, ele tem uma boa orientação. Né, e essa orientação está com um profissional de educação física. E o mais importante, esse estresse não é o que gera morte. O que gera morte, o que gera falência do coração é o sedentarismo. Então, para você ter uma ideia, né, existe uma pesquisa comparando pessoas cardiopatas, pessoas com doença arterial coronarianas, né, dividiram eles em 2 grupos e acompanharam durante 12 meses. Né, as pessoas cardiopatas, um grupo fez o procedimento cirúrgico, implementou stent, e o outro grupo fez atividade física. E sabe o que era atividade física, Cíntia? 20 minutos de pedalada todos os dias a 70% da frequência cardíaca máxima. Nossa, Ney, que sensacional isso. Isso a gente considera dentro daquela lógica do leve, moderado, pesado, a gente considera de leve para moderado. Não é um absurdo 20 minutos que você pode fazer antes do banho. Diariamente, 20 minutos na bicicleta? Diariamente. Acompanharam durante 12 meses essas pessoas e viram, né, compararam qual era o resultado. O primeiro grande resultado de tudo isso é que as pessoas que praticavam exercício físico tinham maior sobrevida. Significa dizer o quê? Que elas morriam menos. O estudo comprovou que quem fazia bicicleta vivia mais do que quem tinha colocado o stent. E além disso, essas pessoas que faziam a bicicleta comparado com, né, um procedimento cirúrgico, que é mais caro do que fazer o exercício físico, essas pessoas terminavam com capacidade cardiorrespiratória maior, tinham maior capacidade de exercício físico, significando dizer o quê? Que no meu dia a dia eu consigo fazer mais esforço, eu consigo correr inclusive atrás da minha neta. Né? Se eu for um cardiopata, só pelo fato de eu fazer exercício eu consigo correr mais atrás da minha neta e consigo viver esse momento da vida que é tão importante, tanto para a criança quanto para a pessoa idosa. Lembrar que esse é um estudo com pessoas com menos de 70 anos. Ou seja, 20 minutos de atividade física, né, pedalada todos os dias, com pessoas cardiopatas, e a gente está dizendo para o cardiopata não fazer atividade física. É uma loucura isso, gente. É pedir para a pessoa, né, esperar, infelizmente, a morte chegar. Só isso já gerou um benefício, melhorou todo o condicionamento de um dos principais órgãos que a gente tem. Agora, Ney, é muito importante a gente ressaltar, gente, que quem nunca fez uma atividade física, você sair do sedentarismo, que é o nunca fiz atividade física, para a atividade física de moderada intensidade, como é no caso da bicicleta, você precisa antes de uma avaliação, você precisa inclusive ser acompanhado por um profissional de educação física, porque todas essas medidas que o Ney acabou de falar, elas são monitoradas pelo profissional da educação física. Então, quando ele percebe que você chegou lá nos 70%, né, Ney, você tem que dar uma maneirada. Então, não vai fazer sozinho. O que você precisa saber é que sim,
a pessoa, o cardiopata, a pessoa que tem um problema cardíaco, precisa e deve fazer atividade física, mas não da sua cabeça, certo? Tem que ser sempre acompanhado por um profissional. Aí, Ney, a gente está falando sobre um exercício físico aeróbico de moderada intensidade, é isso mesmo? Perfeito, Cíntia. Exatamente isso. E o que é um exercício aeróbico? Conta aqui pra gente. O exercício aeróbico, né, ou cardiovascular, é o exercício que precisa ser de baixa intensidade, ele passa a se tornar em alto volume, ou seja, ele passa a durar mais. E geralmente quais são essas atividades? Caminhada, corrida, né, começar devagar, uma pedalada, que aconteceu, como aconteceu no estudo. Então, todo exercício que a gente consegue manter por mais tempo, a gente usa, né, o que a gente chama de substrato energético. O que é isso? É o alimento do músculo. Só que quando a gente usa esse alimento, é um tipo de alimento chamado de glicose, que vem do glicogênio, mas também vem muito da gordura. Né? Por isso que a gente diz, ó, quer emagrecer, faz exercício aeróbico. Vem daí, mas a gente precisa do exercício de força para não perder a massa muscular. Certo. Que a Cássia falou. E aí, né, falando em exercício aeróbico, como o Ney tá falando, não é só a bicicleta. Vamos assistir então o Movimente-se, mostrando para você um exercício cardiovascular que você pode fazer em casa. Vamos lá no Movimente-se de hoje? Ney, muito legal esse exercício. Vou começar a fazer todo dia em casa, né? Mas me explica o que é esse exercício? Realmente dá para fazer sem o profissional do lado? Exatamente, Cíntia. Vê que a gente viu, né, 3 formas de fazer, levando em consideração o quê? O condicionamento de cada pessoa. Então, o primeiro exercício foi para quem nunca fez atividade, faz uma marcha estacionária, né? Que inclusive, né, existem testes de marcha estacionária que foram o quê? Validados, ou seja, foram comprovados que mede a capacidade cardiorrespiratória tanto quanto um teste em esteira. Quando a pessoa está um pouquinho mais, né, tem um pouquinho mais de prática de atividade física, já faz caminhada, já faz corrida, e ele não tem como fazer na rua, né, a exemplo da pandemia, o que aconteceu na pandemia, ele pode fazer umas corridinhas, né, para frente e para trás, vai elevar a frequência cardíaca, que é uma outra característica também do exercício cardiovascular. E para quem já tem um preparo, né, a gente vai aumentar essa intensidade, a gente pode fazer um skip, que é essa corrida, só que uma corrida um pouquinho mais exacerbada, acelerada, os movimentos mais amplos. Por quê? Porque o coração segura, porque já está treinado, já tem o costume. Então, todo o processo de aprendizagem motor, e isso se dá em todas as atividades físicas, ele tem que ser paulatino e tem que respeitar o nosso limite para que ele seja seguro e eficiente. Pois é, gente, olha só, tanta coisa bacana que a gente está aprendendo, né? Todos os dias é dia de aprender. E aí a gente vai finalizando aqui o nosso programa perguntando sobre a reversão da diabetes. É verdade mesmo, Ney, que quando a pessoa pratica o exercício físico aliado a uma nutrição mais saudável, é verdade que a pessoa deixa de usar remédio para diabetes? Tanto pode deixar de tomar a medicação, quanto pode reverter a condição de diabetes. Né? Então, a gente Ou seja, a pessoa fica curada da diabetes. Exatamente. A gente tem um senso comum de que é natural conviver com a diabetes, né? Ou tomar remédio para diabetes. Não é. Lógico que quando a gente está com a doença muito mais tempo, né, que acontece com as pessoas mais velhas e que têm diabetes muito mais cedo, como tem acontecido com os nossos jovens adultos, essa condição de reversão ela é mais desafiadora. Por quê? Porque a gente precisa mudar muitos hábitos. E mudar hábito não é fácil. Uma coisa fácil. Né? Não é nada fácil, mas é possível. Né? E assim como mudar hábito é possível, é também possível mudar
né, o que causou a diabetes. Porque o que causa a diabetes, quando a gente não tem alguma disfunção ali, né, ou é uma diabetes tipo 1, por exemplo, a diabetes tipo 2 é relacionada com o comportamento. Então, assim, se a gente quiser mudar esse quadro, né, de prevalência, de as pessoas terem que tomar remédio, a gente tem que atacar o que causa. E o que causa é o comportamento inadequado em termos de atividade física, nutrição, sono, estresse. Então, tudo isso a gente precisa controlar e o exercício físico, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta valiosíssima. Então, hoje a gente conversou um pouco sobre o exercício físico. Eu quero agradecê-los imensamente, parabenizá-los, dizer que eu ficaria aí muitas horas conversando com vocês, levando informação para casa. E, lógico, a gente sabe que não é fácil, mas o que te move? O que faz você pensar a mudar determinados hábitos? Eu quero envelhecer com saúde, quero envelhecer vendo meus filhos, tendo os filhos deles, quero ver meus netos, quero ver o Grupo Cíntia Charone ajudando muitas pessoas a viverem melhor. E você já parou para pensar? Porque muito mais importante do que simplesmente a gente acrescentar dias às nossas vidas, é a gente acrescentar mais vida. Vida com exercício físico, vida com alimentação saudável, com amizades, com afetos, com solidariedade, bebendo menos, deixando de fumar. E quero finalizar o programa assistindo junto com vocês um exemplo do que é ter um propósito de vida. De uma pessoa que teve como propósito uma cena linda e mudou sua vida por causa disso. Então fiquem todos com Deus e eu quero as respostas, hein? Você tá vendo aqui, ó, tem o nosso Instagram, tem o nosso e-mail, manda lá a resposta. O meu propósito de vida é: o que é que me move a mudar meus hábitos? Então vamos assistir, fiquem todos com Deus, eu vou ficar esperando as respostas de vocês. Um beijo e vamos aí assistir esse propósito de vida.
Viver Mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charoni.